Bom dia, gente querida de paz e bem. Mais uma vez eu desejo de coração um abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida. E mais uma vez estamos aqui reunidos em torno desta fogueira virtual, não é? Para a nossa roda de conversa aqui aos domingos. Para aquilo que eu falo, que é sempre minha meditação em voz alta, eu partilho com vocês, no sentido mesmo de a gente trocar algumas ideias. Né? Muito legal os comentários que eu tenho recebido de vocês, o feedback, né? Sobre aquilo que a gente está conversando. Eu leio todos os comentários, viu? E curto também. E hoje vamos falar no Para Além da Distopia. Vamos falar na utopia possível do agora. Vamos falar sobre mística. Mas antes de a gente conversar sobre esses temas, esse tema, os avisinhos, né, os avisos, pequenos avisos de sempre. Se você está chegando agora no canal Paz e Bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal Paz e Bem, curta, dê o seu joinha, compartilhe esse programa, se você gostar, com amigos, amigas, espalhe, né, por suas redes. Apresente o canal Paz e Bem a outras pessoas. E também, se você quiser e puder, faça a sua assinatura solidária. Desse jeito você nos ajuda na manutenção do canal, né? Porque temos nós aqui, né, apresentando sempre esse programa, mas tem pessoas trabalhando na manutenção do canal, né, colocando os vídeos, as legendas, colocando a casa em ordem. Então, essas pessoas, elas são mantidas pelos assinantes, as assinantes. Tá bom? E aos assinantes, nosso muito obrigado. Valeu, gente. Pois bem, vamos falar sobre o que existe de possível para além da distopia do tempo presente. Se a gente olhar a nossa conjuntura, os sinais do tempo, vemos que existe a conjuntura do governo Trump, né? As investidas dele na governança do mundo e dos bilionários junto. De outro lado, o avanço, né? O fortalecimento da extrema-direita, do fascismo, neonazismo, essa é o contexto, suas alianças econômicas, religiosas, particularmente com o cristianismo fundamentalista. Enfim, a conjuntura que nós percebemos, nós já sabemos. E dentro disso, a gente percebe que se há avanços no governo, na governança do Brasil, no sentido de uma certa normalidade das institucionalidades, das instituições democráticas, liberais, burguesas, né, em que a gente está, é fato também que a política econômica do governo Lula não rompe, não é, com a lógica financista, financeira, especulativa do mercado. Não é? É curioso perceber, né, o prestígio, né, que o ministro de Lula, o Haddad, tem, não é? Entre banqueiros, entre financistas, entre comentaristas, né?
da imprensa liberal burguesa, Rede Globo, etc. Então, isso é apenas um sintoma, né, de continuidade no sentido de... E, diante disso, a ideia de que qualquer crítica ou qualquer possibilidade de pensar aquilo ou além desse quadrado estabelecido seria pôr em risco o mínimo que nós temos e o retorno, né, das forças reacionárias ou seja, é isso ou o pior. Então, o que é que vocês escolhem, né? Então, como bem diz o Mauro Lopes, a gente já perde, já decreta a derrota antes de lutar, não é? E aí vai também junto a nossa coragem. E a impressão minha, mas também compartilhada com amigos, amigas, na semana passada conversava com uma amiga, mas também pessoas que eu converso, né? No acompanhamento pastoral, no cotidiano aqui da igreja, é de que a gente vive numa montanha russa, não é? De emoções. De um lado, a gente é arrancado lá para cima e depois arremessado lá embaixo, e a gente vive arrastado pelas correntezas e pelas ondas da ocasião. A gente tem umas vitórias e aí a gente logo em seguida, né, retrocessos e a gente vive, como digo, a classe trabalhadora não tem um dia de trégua. E a gente vive no sabor dessas ondas, né? E viver assim é não viver. É, na verdade, cultuar a ansiedade, desenvolver, quem sabe, pânico, ter esse sentimento mesmo, né, de colapso iminente, né, a qualquer momento. Né? Alguns falam até em sinais dos tempos, sinais apocalípticos, no sentido, como eu sempre digo, não no texto clássico, no texto bíblico propriamente, porque o Apocalipse é um texto, é um livro de esperança, não é? É um desmascaro dos sistemas. Se você quiser, posso fazer um pequeno programa sobre o Apocalipse. Deixa aqui aí no comentário se você acha legal uma aproximação ou vamos dizer assim, uma introdução, né, ao Apocalipse de João. Né? Mas é isso, é um livro da esperança, tá? Então, mas não nesse sentido, mas no sentido mesmo da catástrofe, da destruição, enfim. E essa percepção que as pessoas têm, não sei se vocês percebem assim, né? Esse sentimento de que estamos no meio de uma tempestade, e a deriva, e cada dia com o seu mal, cada dia com a sua dor. Estamos vivendo num modo resistência, vamos resistir, estamos resistindo, continuaremos resistindo. A pergunta é até quando resistir, não é? Porque uma das coisas que a gente precisa ter cuidado, passado o janeiro branco, é a gente continuar tendo saúde mental. E é difícil, confesso, ter saúde mental, particularmente a saúde mental coletiva, dentro de um contexto assim. Né? E quando se coloca uma possibilidade,
não se percebe um horizonte. As coisas são ou isso ou pior. Então você escolhe. E isso é muito ruim, gente. Ninguém consegue, nenhum povo consegue viver assim. E a gente precisa trazer a consciência, trazer diante dos nossos olhos, né, um elemento terapêutico, para análise essa situação. A gente precisa encarar. Como eu sempre digo, não é? A espiritualidade não é alienação. Há possibilidades, não é? De você se alienar, se tornar um alienado, viver no mundo Placti-Zum, né? Da gratiluz suprema, viver encarnado já desencarnado, na antessala do mundo espiritual, do reino de Deus lá no céu, ao lado dos anjos, você pode escolher. Mas isso não é o mundo da espiritualidade madura, de uma espiritualidade consequente, não é? Espiritualidade que liberte. A gente pode fazer opção pelo infantilismo, não é? Mas acho que não é uma boa escolha viver um mundo assim, ou viver nesse tipo de espiritualidade. Então, diante dessa distopia, diante dessa impotência, dessa incapacidade, não é? Da sensação para muitos de mãos atadas, o que fazer, bem, mas agora, mas assim vai ser pior, o cenário é o pior dos mundos, enfim. Esse horizonte, o sem horizonte, do imediato, nos convida a uma reflexão sobre uma coisa que passa ao largo, tem passado pelo menos, que é a dimensão da mística. E mística é algo que não se aprende. Mística é algo que se cultiva e vive. E mística pode ser entendida de diversas formas, tá? Assim como espiritualidade. Mas que eu coloco aqui como um elemento, como um paradigma, como uma possibilidade, a mística dos primeiros cristãos. A mística dos movimentos sociais. A mística, por exemplo, do MST. Uma mística assentada, sim, né, no grande horizonte da construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária, humana. Não como além, mas como agora. Utopia. O não lugar do lugar que está aqui, que é o ainda não, porque esse lugar é o lugar nosso, é o lugar daqui, de onde nós estamos, desse chão mesmo. O lugar não do impossível, mas do possível, mas ainda impossível de ser plenamente visto. Mas a gente vê. Sim, sim. Se a gente tiver os óculos certos. Se a gente vê aqueles e aquelas que estão fazendo ao nosso lado.
Utopia, gente, não é um lugar impossível. Não é um delírio. Não é o imaginar uma sociedade perfeita comandada por senhores sábios. Há quem veja, por exemplo, na República de Platão, não é? Na sua utopia de sociedade perfeita, não sem razão, um dos piores modelos de autoritarismo. O que eu quero aqui perceber é que a gente precisa, como sociedade, e eu penso na classe trabalhadora, e eu penso no repensar, no ressignificar da nossa vida. É ver onde a gente perdeu ou a gente depositou a nossa coragem, a nossa força, o nosso poder como classe, como grupo, como força criativa. E sendo força criativa, uma força, é preciso que se diga, erótica, não é? Uma força que nos dê desejo e força para caminhar. E a gente precisa sim, de um mito. Não da mitificação de um personagem, de um Messias falso, não é? Mas de um mito que apaixone, um roteiro apaixonante de construção de uma sociedade. Mais do que uma propaganda, um comercial, né? Mais do que um boné, mais do que qualquer coisa, é essa possibilidade de construir redes de amparo, de solidariedade, de formação política. Precisamos retomar isso. Precisamos reconquistar a sociedade ali, na parada de ônibus, na fila do pão, da padaria, no meio da rua. É isso que eu falo. E aí a gente precisa escutar o povo. Romper, gente, com certeza, com essa ideia do pobre de direita. Sim, é preciso. Pobre, precarizado, fragilizado, encontra sim uma mística, um alento entre tantos desalentos na igreja neopentecostal aqui da esquina. Lá ele é acolhido. A pessoa põe a mão sobre a cabeça, faz uma oração, está com fome, consegue com o vereador da extrema-direita uma cesta básica, dá o alimento para ele. Estou dizendo para a gente fazer a mesma coisa. Longe. Eu estou falando de a gente poder também, sem prévio conceito sobre esse pobre, pobre que nós somos, sim, sim, não é? É, é muito fácil a gente se colocar numa situação de classe diferente, né? Não, não somos pobres. Somos uma classe média que foi precarizada. Não, não somos pobres. E vamos nos juntar aos outros pobres.
para criar uma esperança vazia, inútil. Não. A gente compartilhar ideias, sonhos, projetos, realizações. Escuta. Escuta. Falar novamente sobre sociedade, sobre grupo, sobre organização, sobre reunião, sobre solidariedade. Temos que chegar a reconstruir essas pontes que, para mim, a impressão que me passa é que foram destruídas entre, de um lado, uma esquerda ilustrada, vamos colocar assim, e a classe trabalhadora ali. Quando, para ilustrar, né, colocar um pouco isso numa moldura do que eu estou falando, vejam, né, a fala no programa do Mauro, acho que foi na semana passada, terça ou quarta-feira da semana passada, em que ele entrevista um trabalhador terceirizado da Petrobras, pai de 6 filhos, que foi enganado, né? Que não recebeu, está lutando pelos seus direitos, mas diante da precariedade, ele que agora, para sobreviver, vende coisas na praia, ele não é empreendedor. Ele é alguém que, como nós, à sua maneira, está resistindo. Diante disso, ele, que na sua fala, né, diz: eu dou graças a Deus por minha vida. E para além de eu dizer que isso é uma alienação, longe de mim dizer que é uma... Talvez esteja na hora da gente dizer: esse é a força necessária, aí está a força necessária para dar um impulso à frente, no sentido de uma construção. Temos que reler Gramsci, os cadernos do cárcere. Temos que entender, mais do que uma instrumentalização da lógica religiosa para os efeitos da construção revolucionária, a gente está ali, ó, ombro a ombro com esse povo. Isso é impossível? É uma utopia? Não creio. Isso já existe. Está acontecendo em vários lugares agora, nesse momento. Precisamos ter olhos atentos para ver isso acontecer. E estarmos juntos e juntas dizendo: podemos participar? Estamos, não é, aqui para colaborar. Quero colocar a serviço os meus dons e talentos nessa construção. Sim, uma sociedade justa, solidária, humana, fraterna, para todos, todas, todos. E é isso. Essa talvez seja a primeira de uma série de reflexões que eu trago, que eu estou tendo comigo mesmo e também na conversa, né, com as pessoas no cotidiano, com outros seres humanos que estão nesse mesmo contexto. Desamparo, desalento, desencanto, falta de esperança. Né? Para quê? Tudo é a mesma coisa, não adianta. Né? Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Pois é, não creio, não creio. Há muita coisa boa acontecendo. Fiquemos atentos. E vamos continuar conversando, tá bem?
Mais uma vez, comentem aí, né, se vocês sentem têm essa sensibilidade sobre essa percepção, né, de que nós estamos diante de uma tempestade, à deriva, levando a vida, esperando sabe o quê, né? E há nisso tanto de desencanto e desalento. Mas no sentido de nos fortalecer. Convite a rezar, a orar, né? Se existe o trabalho, o labor, também o orar, a oração, né? Laboratório, né? Labor e oratório. Então vamos fazer da nossa vida um verdadeiro laboratório de experiências, né? De transmutação de desencanto em encanto, reencanto, de desesperança em esperança, de esperança em esperança, e assim nós vamos. Mas fica aqui o convite, às 21 horas, aqui no canal Paz e Bem, domingo, oração fim do dia. Todos são bem-vindos e bem-vindas. E, para todos e todas, como sempre, a bênção que não é minha, tá? A boa palavra que provém de mim, está em mim, pela ação de Deus em minha vida. E eu compartilho com vocês essa dádiva, que é mística também, né? Com a bênção celta. Tenhamos uma abençoada semana. Que o caminho seja brando a nossos pés e que o vento sopre leve em nossos ombros. Que o sol brilhe sobre o nosso rosto e que as chuvas caiam serenas em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, que Deus guarde a você e a mim na palma da sua mão. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Paz e bem, gente querida. Um abençoado domingo, uma abençoada semana. Até domingo.